Senhor presidente, senhores deputados, eu fico pensando que nós estamos vivendo um momento bastante interessante no nosso país, quando a gente analisa os dados sobre a economia, sobre os indicadores sociais, e a gente, inclusive, percebe que as notícias positivas que nós temos repercutem muito pouco. Às vezes, um espirro do presidente Lula repercute muito mais do que quando nós temos a divulgação de dados da economia, das condições de vida do povo brasileiro. Quando uma notícia ou uma pesquisa de opinião pública é divulgada dizendo que aumentou a desaprovação do governo Lula, eu fico pensando quais seriam as razões desta reprovação. Se as pessoas estão com saudade do governo Bolsonaro quando iam para a fila do osso, ou quando iam ao supermercado para comprar pé de galinha. Será que as pessoas, elas têm saudade daquela época em que a gasolina passava de 7, 8 reais? Será que as pessoas têm saudade do governo quando foram desmanteladas várias estruturas de governo, sucateadas, como, por exemplo, o INCRA, a FUNAI, o IBGE, esses órgãos todos que perderam a capacidade de atuar nas suas funções. Hoje nós temos um governo cuja economia volta a crescer. Cada vez que é divulgado o PIB, Produto Interno Bruto, que cresceu apesar das expectativas negativas muitas vezes do mercado, mas a economia cresceu. Temos dados de que aumentou a renda média da população, principalmente dos setores mais pobres do nosso país. Aumentou a distribuição de renda. Nós temos um índice de desemprego baixíssimo, considerado hoje praticamente pleno emprego no Brasil. Nós temos políticas para os jovens permanecerem no ensino médio, não abandonarem a escola, como o programa Pé de Meia. Nós temos vários programas sociais, dentre eles o mais importante de transferência de renda para as famílias em situação de vulnerabilidade social, que é o Bolsa Família. Mais uma vez o governo Lula tirou o Brasil do mapa da fome. Então nós temos muitas notícias positivas, mas existe uma rede de fake news que não para de funcionar. Nós temos uma rede de mentiras, e eu digo isso porque eu também recebo vídeos com mentiras. Vou dar um exemplo aqui. Semana passada, um bolsonarista me enviou um vídeo que atribuía a culpa deste roubo que houve agora no INSS dos aposentados, atribuía a culpa ao Lula, ao governo do presidente Lula. E eu tive que dizer para essa pessoa que essa roubalheira dos aposentados começou lá atrás no governo Bolsonaro, e que ele não fez nada para combater esse roubo que só foi aumentando, e agora o governo Lula que teve que
desmantelar essa quadrilha que estava surrupiando os proventos dos aposentados no Brasil. Então, só pode ser esta a explicação de que aumentou a desaprovação do governo, porque ainda tem essa rede eficiente de divulgação de mentiras. Inclusive, agora, eu estava lendo aqui uma matéria sobre a viagem que o presidente Lula fez à França, na Europa. E essa matéria diz assim: interessante que os grandes jornais, a grande imprensa, não divulga exatamente o que o presidente Lula foi fazer na França. Eu queria dizer aqui que o presidente Lula foi recebido calorosamente, carinhosamente, pelo presidente Emmanuel Macron, que é de centro-direita, e pela prefeita de Paris, Anne Hidalgo, de centro-esquerda. E que, em homenagem ao Brasil, a Torre Eiffel foi iluminada de verde e amarelo. E que o presidente Lula reforçou a negociação de um acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que trarão um efeito positivo imediato de 37 bilhões de reais ao Brasil. Essa é uma notícia importantíssima que deveria estar estampada nos jornais da grande imprensa no Brasil. Lula foi reforçar essa negociação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. E o Brasil poderá se beneficiar com um efeito imediato dessa negociação, recebendo 37 bilhões de reais. Outra coisa importante é que no Fórum Econômico França-Brasil, com a presença de 600 empresários dos dois países, os franceses elevaram a intenção de aportarem seus investimentos daqui no Brasil para cerca de 100 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Vejam, senhores, quem é que divulgou isso? Mas ficam divulgando mentiras sobre o governo do presidente Lula. Também as pessoas não divulgam que o presidente Lula recebeu uma homenagem especialíssima da célebre Academia Francesa, que inclusive inspirou a criação da Academia Brasileira de Letras aqui no Brasil, tendo aquela instituição francesa concedido tal deferência a apenas 19 chefes de Estado. Apenas 19 chefes de Estado receberam essa honraria da Academia Francesa em 400 anos de existência. E o presidente Lula foi o 20º a receber. 400 anos que existe aquela academia, só condecorou 19 chefes de Estado e o presidente Lula o 20º a receber. Aliás, um outro brasileiro recebeu antes dele, foi o imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II, lá atrás, e hoje o presidente Lula. Os dois homenageados. Importante também que o presidente Lula recebeu o título doutor honoris causa da Universidade de Paris. O presidente visitou com o Macron, presidente da França, uma exposição do artista brasileiro Ernesto Neto, mostrando a importância da
cultura brasileira fora do país, reforçando. E, além de tudo, o Brasil recebeu a certificação como país livre da febre aftosa. Então, vejam, senhores, que hoje nós temos muito orgulho do nosso presidente, que é recebido lá fora do Brasil, na Europa, na França, por onde ele vai, como um grande estadista. Lula é homenageado, é reverenciado como um grande estadista, inclusive agora como uma autoridade a pregar a preservação do meio ambiente. Nós, do Brasil, que vamos receber a COP30 em Belém do Pará, temos o nosso presidente viajando pelo mundo, falando da importância da participação dos países nessa Conferência do Clima, e é justamente uma das vozes mais importantes do mundo, chamando a humanidade a esta reflexão sobre a necessidade da preservação do meio ambiente. Aliás, na semana passada, nós comemoramos a Semana Mundial do Meio Ambiente, e foi um momento muito importante de reflexão sobre as mudanças climáticas, sobre poluição, sobre devastação, queimadas e uma série de outros problemas ambientais que estão fazendo hoje a humanidade sofrer as consequências do aquecimento global e dos extremos do clima. Deputado, então, senhor presidente, dispõe de 1 minuto e meio. Vou encerrar já. Então, senhor presidente, inclusive, quero justificar aqui a minha ausência nas sessões da semana passada, porque eu fiz um projeto juntamente com uma ONG que trabalha com plantio de árvores, reflorestamento, e nós passamos a semana toda fazendo plantio de árvores nas escolas, com autorização do secretário de Educação, que a Secretaria de Educação também entrou como parceira. Foram momentos em que conversamos com praticamente 2.500 alunos das escolas, fazendo com esses alunos, o plantio de árvores no terreno da escola ou no entorno da escola. Então foi um projeto assim bastante interessante, repercutiu muito na comunidade, né? E a gente quis dar um exemplo de que é possível a gente fazer alguma coisa também contra o aquecimento global, contra as mudanças do clima, e alertando a população de que esse é um assunto que interessa a todo mundo. E eu finalizo dizendo o seguinte, senhor presidente, uma frase que o vereador Jean Ferreira colocou numa das palestras que fez junto comigo. E ele dizia o seguinte: o planeta pode existir sem a nossa presença, mas nós não poderemos existir sem o planeta. Então, preservar o meio ambiente, cuidar do planeta é cuidar da nossa vida, da nossa existência neste planeta. Muito obrigado, presidente. Quero parabenizar Vossa Excelência, projeto muito legal, que eu acho que a gente pode estender aí, de repente, deputado Pedro Kemp, nos municípios do interior também. Com certeza. Parabéns. Obrigado. Parabéns.